Você é daquelas pessoas que costumam olhar os detalhes em tudo? Ah, sim, bota um pouquinho mais de vermelho, puxa, aquilo lá tá um pouquinho torto. Então, perfeccionismo pode ser sim considerado uma habilidade do futuro, mas quando ela é demais, pode sim causar tanto desconforto para quem vive isso e para as pessoas que estão ao redor, que pode sim se tornar até chegar a um adoecimento. Então, se você está vivendo isso, fique aqui nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre perfeccionismo. É uma habilidade ou é algo que a gente precisa se preocupar? Fica comigo! Meu nome é Elizabeth e eu sou psicóloga aqui do Espaço Viver. E hoje eu tô aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa habilidade que muitas pessoas conversam comigo aqui na clínica sobre, o perfeccionismo. E hoje a gente vai conversar sobre dois pontos que eu acho bem importante. Um deles é o perfeccionismo enquanto uma habilidade do futuro e segundo, o perfeccionismo quando ele pode gerar um problema. Bom, vamos para o primeiro ponto então? Pois é, muito se fala sobre perfeccionismo e muitas pessoas me perguntam: é uma habilidade? É bom ser perfeccionista? Bom, eu vou dizer, olha, o perfeccionismo, ele sim, hoje é considerado uma habilidade que pode gerar um diferencial para quem consegue, né? Por quê? Porque o perfeccionista, ele vai estar sempre pensando em como melhorar. E é exatamente uma das habilidades que a gente fala do mundo do trabalho. Se a pessoa tem essa vontade de estar sempre melhorando, sempre se aprimorando, ela é importante. Mas, em alguns momentos, o perfeccionismo pode estar nos mínimos dos mínimos detalhes. E isso pode significar que a pessoa não pode errar. Pensam o desespero para a pessoa que vive isso não poder estar nada fora. Puxa, é algo mesmo que só de falar já me gerou uma angústia. Pois é, o perfeccionista, ele geralmente não é assim só em um ponto. Ele é assim em tudo. E isso é algo que a gente precisa botar, sim, um ponto de interrogação. É um sinal de alerta. Então, se você está vivendo alguns processos que você reconhece, que você olha os detalhes, quer mudar aqui ou ali, mas que isso não te prejudica, do contrário, isso te ajuda no dia a dia, eu vou dizer, talvez a gente precise aprimorar algumas coisas, né? Mas isso pode ser uma característica muito positiva. Mas se isso está te incomodando a ponto de você entrar em desespero por qualquer possibilidade de erro, daí sim pode ser muito importante você buscar uma ajuda profissional. Estou falando de processos de lidar com frustrações. Então, sempre que a gente lida com frustração, para o perfeccionista isso ainda é muito mais difícil. Por quê? Porque ele não quer lidar com a frustração, ele quer que seja perfeito, mas a gente não vive num mundo perfeito. As coisas não vão ser exatamente da forma que você gostaria que elas fossem. Então, isso pode sim gerar uma angústia tão grande a ponto de muitas vezes a pessoa se sentir desmotivada. Muitas causas da depressão vêm por um ponto de perfeccionismo, porque vai ficando tão intenso, porque quanto mais coisas a gente vive, mais complexidade. E aí, pensa numa exigência de perfeccionismo, aonde isso pode acontecer. Então, se você é uma pessoa que tem esse olhar detalhado, isso é positivo, mas cuide para não botar tanta pressão. Pode ser algo que, se você ficar o tempo inteiro focando no não pode ter erro, puxa, isso pode te prejudicar, te tensionar a um ponto que seja muito difícil. Então, peça ajuda para pessoas que estejam perto de você, localize um pouquinho do teu jeito, preste atenção. Será que eu estou exagerando em alguns momentos? Realmente, aqui eu preciso ter esse olhar. Puxa, mas aqui eu posso flexibilizar. Tente olhar para além da perfeição. Às vezes, por você ser tão focado nos mínimos detalhes, você pode estar perdendo esse todo, que às vezes faz parte do erro. O que a gente aprende quando erra, o que a gente aprende com frustração, pode ser uma boa aprendizagem para você. E se você ficou com vontade de saber um pouquinho sobre isso, sobre as frustrações e como lidar com isso, vou deixar um link aqui de um vídeo aqui do nosso canal que você possa assistir e tirar as suas dúvidas e saber um pouquinho como lidar com as frustrações. E se você está aqui
Tá assistindo o vídeo até aqui, tá gostando do conteúdo? Já aproveita, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal, não deixa de comentar o que você está achando do vídeo, se ele está ajudando você. Bom, e agora vamos para o nosso segundo ponto. Quando que o perfeccionismo pode ser um problema, né? Então, como eu estava falando, quando a gente localiza na nossa vida que algo pesou, tudo, e isso não estou falando só do perfeccionismo em si, mas da nossa vida no geral, tudo que a gente localiza que já não está mais dando motivação de ver a vida, de levantar, aquele cansaço que gera no corpo, de uma sensação de impotência, improdutividade, distanciamento das coisas, é um sinal de alerta. Então, às vezes o teu perfeccionismo pode estar tão forte que você já não está mais nem com vontade de fazer. Muitas pessoas que vivem o perfeccionismo, a maioria delas podem gerar uma procrastinação. Por quê? Porque elas querem tudo tão perfeito que sim, vai deixando, e aí não vai fazendo, porque não está ainda do jeito, não está. E isso pode ter dificuldades no trabalho, porque as empresas precisam de prazos e aí você não fez no prazo, e aí você não consegue emprego, porque todas as empresas que você vai parece que você não consegue cumprir os prazos. Outras coisas que acontecem bastante é uma sensação de impotência, porque a sensação que dá é que eu tento e ainda não ficou perfeito, eu não sou bom o suficiente, porque daí a perfeição, não sei se isso está acontecendo com você ou se você conhece alguém assim, mas a perfeição às vezes sai das coisas e vão pra gente. Eu também tenho que ser perfeito. As pessoas que estão ao meu redor também têm que ser perfeitas. E essa exigência vai gerando uma frustração, uma sensação de impotência, de medo e até mesmo de afastamento e exigência na relação com as pessoas, que muitas das vezes até nas relações conjugais isso dá um problema, sabe? Porque daí a pessoa, para filhos, pai e filhos, se o pai exige muito da criança, porque quer que a criança faça, as exigências ficam muito fortes. Então, se isso está acontecendo com você, pois é, as relações nunca vão ser totalmente perfeitas, não vai dar conta, porque a gente tem o lado bom e a gente tem o lado ruim. E as duas coisas juntas podem ser um quadro muito bonito. E se você está com esse sentimento de cansaço, de procrastinação, de dificuldade nas relações, por conta de ter essa forma de às vezes olhar tudo muito perfeito, pode ser importante buscar uma ajuda profissional. Um psicólogo pode te ajudar a ver outras perspectivas que você não parou para pensar e isso se tornar mais leve. Aprenda a lidar com os erros. É a primeira dica que eu tenho para você, porque os erros, eles fazem parte. Os erros, muitas das vezes, pode surgir algo bom, algo novo. Essa habilidade que você tem é algo que muitas pessoas têm dificuldade, que passam anos tentando desenvolver. Esse olhar. Então, aproveita essa habilidade do perfeccionismo para que você consiga executar os seus trabalhos, mas não algo que te impeça de olhar para o erro. Acho que se você ficar com essa perspectiva, pode te ajudar bastante a conseguir usar essa sua potência. Sim, considero que seja uma potência, desde que isso não vire um extremo a ponto de você não conseguir. Se está cansativo, se está difícil, busque ajuda. Busque ajuda do psicólogo, busque ajuda de amigos, peça ajuda dos familiares, até antes é importante que você busque o quanto antes para que isso não gere algo que realmente rompa relações, porque pode chegar a romper relações de tão desgastante que fica, sabe? Então, estamos por aqui. Se você quiser um espaço para olhar um pouco para essas emoções, para entender esse sentimento tão forte que tudo precisa ser perfeito, pode falar muito sobre você. Vai ser um grande prazer poder acompanhar essa sua caminhada. Conte com a gente, tá? Vou deixar um link aqui caso você queira falar com um psicólogo e agendar uma consulta. E se você tiver alguma dúvida, não deixe de falar aqui nos comentários pra gente. E aproveita e se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as novidades. E eu te encontro nos próximos vídeos por aqui, tá? Um forte abraço e até logo!